Três dúvidas para o jogo contra a equipe do Resende. Três jogadores que ainda não sabem se poderão ou não ir para o jogo na próxima quinta-feira em São Januário. Vamos falar sobre isso. Vamos falar também sobre dois jogadores que estavam na mira do Vasco. O Santiago Rezi tem um novo nome aí interessado nele, um novo clube. A gente já fala sobre isso. Vamos falar também sobre Matias Rojas. Vai ter contratação? Não vai ter? Teve proposta? Não teve proposta? Vamos falar sobre isso e também sobre a saída de Matheus Barbosa do Gigante da Colina. Isso e muito mais a partir de agora no nosso Comenta Leo Vascaíno. Sobe a vinheta. Salve, salve vascaínos e vascaínas, aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixe seu comentário. Muito obrigado também a você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou o Léo, aqui é lugar de análise, informação, opinião, tudo que envolve o Vasco está aqui e é um prazer imenso ter você junto com a gente, seja muito bem-vindo. Vamos falar de Vasco a partir de agora. Olha, o Vasco está começando a liberar alguns jogadores que até nós já falávamos aqui que não seriam aproveitados pelo técnico Barbieri. Zé Santos já inclusive foi apresentado pelo Feirense lá de Portugal, vai passar 4 meses, tem a opção de compra de 300 mil euros. E também o Matheus Barbosa, né? Quem vai lembrar que ainda em dezembro eu trouxe essa informação aqui para vocês, que o Guarani estava interessado na contratação de Matheus Barbosa, porém o Vasco não teria liberado o jogador porque ia utilizá-lo no Campeonato Carioca. O jogador foi utilizado nos dois últimos jogos, nos dois primeiros jogos do Campeonato Carioca naquele time do Emílio Faro, foi para o banco de reservas nos dois últimos jogos do Vasco e agora rescinde seu contrato com o Gigante, né? Ainda não foi confirmado no bid, mas rescindirá nos próximos dias para assinar em definitivo com a equipe do Guarani. Jogador que veio com o status de um jogador importante, que tinha jogado a Série B pelo Cruzeiro, pela Chapecoense, pelos outros nomes aí, mas que não funcionou, né? Teve uma lesão, teve naquele primeiro momento sendo o cara substituto do Yuri, não funcionou. Depois o único bom momento foi no jogo contra o Cruzeiro, né? Quando no Maracanã, quando foi muito bem, quando deu passe para uma pré-assistência, mas infelizmente não rolou e vai aí deixando o Vasco da Gama sem deixar saudades ao torcedor. E olha, como a gente já falou logo mais à tarde, né, no vídeo da tarde, terão mais mudanças. Mais jogadores irão deixar o Vasco nos próximos dias, conforme o Vasco for ao mercado, conforme o Vasco tiver opções. Inclusive eu citei o Eric, mas outros jogadores que estão aí, inclusive Thiago Rodrigues, né, jogador que tem encostado no Vasco. E até o próprio Thiago não posta nem nada sobre o Vasco. O Vasco não tem colocado o Thiago nem no terceiro time deles. Enfim, mas tem alguns nomes que estão encostados aí que o Vasco busca o mercado para esses jogadores e até autorizou aí os seus agentes a procurarem mercado para alguns jogadores que não serão utilizados pelo Barbieri. Olha, em entrevista a uma rádio local, e também falou com o nosso amigo Detetives Vascaínos, o Marcos, né? O Racing, né, por meio do seu vice-presidente e também do seu presidente, negou que tenha chegado alguma proposta do Vasco por Matias Rojas, jogador que inclusive alguém me questionou, ele não é meia, ele é ponta. Ele jogou 2022 como ponta, como extremo, mas é um jogador que vem oriundo do meio campo. Um jogador, inclusive, que já fez até o segundo volante, jogou ali como meio, jogador ali que do meio para frente tem feito várias posições. Eu acho que só não jogou de centroavante, pelo que eu lembro, né? 2021 foi o meia, desde 2017 vem fazendo aí boas atuações, mas é um jogador que já fez quase todas as funções ali do meio para frente. Mas o Racing negou que o jogador tenha assinado ou recebido alguma proposta do Vasco, o próprio Racing tenha recebido alguma proposta do Vasco. Essa informação foi negada, a galera até do Racing Maníacos postou nas suas redes sociais também sobre essa situação do camisa 10 do Racing. Outro jogador que foi especulado, vinculado, esse o Vasco inclusive está observando, é o Santiago Rezi. Só que é o seguinte, o Enzo Pérez, para quem não sabe, que é jogador do Benfica, foi vendido agora há pouco, né, por 120 milhões ao time do Chelsea. Com isso, o Santiago Rezi é um dos nomes que interessa ao Benfica. Benfica também que vem monitorando a situação do nosso Marlon Gomes também, hein? Mas
Nesse momento, o Vasco tem um grande concorrente. E olha, o Rez quer muito ir para a Europa. Inclusive, em um outro momento em que o Vasco procurou, ele deixou claro que queria esperar propostas da Europa. Óbvio que está se encerrando a janela de transferência agora. Se ele fosse para a Europa somente agora em junho, né? Pelo tempo hábil, só se já tem uma coisa muito bem engatilhada para ele poder sair do Huracan. Mas o Benfica entra aí na briga pelo Santiago Rez após eles perderem aí o Enzo Pérez, né? Inclusive o Benfica fez um negoção, cara, meu amigo, os caras compraram o cara por 20, vai vender por 120 milhões, é brincadeira, meu amigo. 6 vezes mais, né? O jogador ainda vai como campeão do mundo. Enfim, é aquele negócio que parece ser ruim, mas acaba sendo um negócio muito bom. E foi aí o que o Benfica fez com o Enzo Fernandes, mas em contrapartida, o Benfica olha para um jogador que está na mira do Vasco e também observa um jogador que é do Vasco, como o Marlon Gomes, como a gente traz aí a informação para vocês. E olha, o Vasco joga nessa próxima quinta-feira contra a equipe do Racing, do Resende, meus amigos. Só que tem o seguinte, o Barbieri, ele tem 3 dúvidas para relacionar para o jogo, né? Não vamos dizer que é para escalar, porque são jogadores que teve problemas físicos, podem ser até que sejam só opções. Mas Robson, que saiu sentindo dores durante o jogo contra a equipe do Volta Redonda, foi substituído pelo Miranda, está sendo observado. O Vasco deve, inclusive, amanhã trazer um boletim sobre o jogador, se foi alguma coisa mais séria, se não foi. É um jogador que preocupa para esse jogo. Querendo ou não, é o jogador que está sendo titular nos últimos jogos. O Orelhano é o que menos tem chance na minha ótica e também pelo que eu tenho conversado com algumas pessoas que estão aí dentro desse processo de voltar ao jogo contra a equipe do Volta Redonda, porque o Vasco está fazendo um trabalho de pré-temporada nele. Foi detectado que o jogador estava abaixo dos outros que que estão no elenco do Vasco, por isso tem sido feito um trabalho até mais específico com ele, para que ele possa estar bem fisicamente, para que não sinta nenhuma dor, enfim. E Nenê, que sentiu dores na panturrilha, foi preservado no jogo contra a equipe do Volta Redonda, pode voltar contra o Resende, mas esses jogadores só terão essa definição nesta quarta-feira. E aí é o seguinte, se o Robson não jogar, quem vai jogar é o Miranda. A gente já viu, o Miranda parece ser o substituto natural do Robson na zaga. Se o Orelhano não jogar, a gente já está tido aí Figueiredo, Aguinaldo jogando pela ponta, Gabriel Peck, enfim. E se o Nenê não joga, provavelmente o Alex Teixeira deve continuar como meia articulador do Vasco nessa partida contra o Resende. Lembrando que eu também estou muito curioso para saber, será que o Maurício Barbieri vai manter o Zé Gabriel depois de tantas vaias no jogo contra a equipe do Volta Redonda? Será que ele vai puxar um Rodrigo? Será que ele vai botar o meio aí com Jair e Figueiredo? Enfim, são as dúvidas para a escalação do Vasco na próxima quinta-feira em São Januário, jogo que terá transmissão da Cazé TV. E pode ser a reabilitação do Vasco, né? Já que o Vasco perdeu esse jogo contra o Volta Redonda, o jogo que era considerado importante, o jogo que para muitos era um jogo de 6 pontos, porque o Vasco poderia encostar no G4. Muita gente preocupada com a questão também da Copa do Brasil, né? Lembrando que se o Vasco não consegue, né, Deus o livre e guarde, passar às semifinais, o Vasco teria aí que obrigar para estar entre o quinto e o oitavo, né, para ter vaga na Copa do Brasil, ou o Vasco passar aí para a Libertadores direto no Campeonato Brasileiro, aí sim também teria vaga na Copa do Brasil de 2024. Então é isso, agradeço a você que chegou até esse momento do vídeo, muito obrigado, aquele abraço, saudações vascaínas, até a próxima, valeu!